Boa noite. Iniciamos mais um programa Vodka com Filosofia. E eu inicio dizendo que estava hoje à tarde ali, circulando no viaduto do Chá, quando ouvi ao microfone João Dória lançando seus impropérios, seus desrespeitos contra o Luiz Inácio Lula da Silva, contra o Partido dos Trabalhadores e contra todos os petistas. Dizia João Dória que todos os petistas são vagabundos, que Lula é um bandido e que o Partido dos Trabalhadores foi o responsável por levar o país a uma situação de crise. É importante nós ressaltarmos aqui que João Dória, ele evidentemente e de propósito não toca na questão do golpe, que a situação de dificuldade do país, ela passa sobretudo porque com o golpe, a crise que já existe no capitalismo, ela se intensifica aqui no Brasil quando um grupo de pessoas, de políticos da oposição decidem destituir uma presidenta da República que recebeu o voto popular. É importante dizer que a situação de crise ela se intensifica sim, mas isto nada mais é do que a consequência da irresponsabilidade dos golpistas que, ao promoverem um golpe de Estado parlamentar, conduziram o país para a situação tal qual está atualmente e sem perspectivas de melhora na medida em que prevaleça essa orientação neoliberal, essa orientação que privilegia apenas os endinheirados, que privilegia apenas os banqueiros, que privilegia os proprietários de terras, que privilegia aqueles que historicamente no Brasil sempre foram os donos do poder. João Dória insiste, portanto, numa inverdade e, mais do que isso, um homem que ocupa a posição de prefeito, uma posição que abriga uma certa notoriedade, não deveria jamais externar este tratamento desrespeitoso, seja com Luiz Inácio Lula da Silva, um homem que foi e é importante para o país e que conseguiu o feito de promover alguma melhoria social através de um projeto que possibilitou um desenvolvimento social nunca antes ocorrido na história deste país. João Dória se esquece que não basta estudar em Oxford, não basta estudar na Universidade Paris 7, não basta estudar nas universidades dos Estados Unidos, se não tiver aquela liga, aquele contato, aquela união com o povo brasileiro. A elite brasileira, a aristocracia, sempre esteve distante do povo brasileiro. E a política representada hoje por João Dória, a política representada hoje pelo presidente golpista Michel Temer, nada mais faz do que tentar reviver aquela política comprometida apenas com os interesses de uma minoria privilegiada, de uma minoria que se ressente pelo fato de que o governo petista conseguiu promover e alargar a base de oportunidade para o cidadão brasileiro. Uma elite que se ressente pelo fato de que, durante a gestão petista, o Brasil começava a se desenhar de uma nova maneira, começava a ser remodelado
e havia perspectiva de que o desenvolvimento social se aprofundasse, de que esse desenvolvimento social pudesse atingir mais pessoas e pudesse, desta maneira, mudar gradativamente a fisionomia de um país que sempre foi marcado pela exploração destas mesmas elites, deste mesmo empresariado, do qual o atual prefeito de São Paulo, João Dória, se coloca como um defensor irresoluto. É preciso que fique claro que o atual prefeito de São Paulo, quando critica e busca manchar a imagem de Luiz Inácio Lula da Silva, se esquece que com esse tipo de comportamento, além de ser inadequado para um homem que ocupa o posto que ocupa e que deveria, portanto, ser respeitoso, ser tolerante, ser responsável com aqueles que pensam diferente, esquece, João Dória, que além dessa inadequação de conduta, se esquece, João Dória, de que esse tipo de política não é mais a política que faz sentido para o Brasil. Esses tipos de agressões, esses tipos de desqualificação, como João Dória tenta direcionar sobretudo a Luiz Inácio Lula da Silva, mostra, por um lado, o medo e o receio das elites com que o Brasil possa retomar os trilhos do desenvolvimento social. Mostra também, por outro lado, o grau de intolerância, o grau de irresponsabilidade e de descompromisso com a democracia daqueles que, estando no poder, buscam fazer uso da política da forma mais rasa, da forma mais chã, da forma mais medíocre, que é simplesmente a tentativa de buscar desqualificar uma pessoa que sempre contribuiu e sempre contribuirá para que este país possa adquirir a sua dignidade e o seu respeito. João Dória, portanto, representa aquilo que a política não precisa. Talvez no universo do empresariado, no universo em que pela competitividade um empresário deve buscar liquidar o seu concorrente, talvez neste universo baseado na competitividade faça algum sentido este tipo de conduta. No entanto, na política, que é a tentativa de construir coletivamente um espaço que seja melhor para toda a sociedade, sem dúvida, transplantar do universo empresarial para a política este tipo de conduta simplesmente faz com que a política ela se desfigure e ela passe a ser apenas um instrumento que busca apenas atingir objetivos pessoais. A política não é esta baixaria, a política não é condizente com estas agressões, tal qual o atual prefeito de São Paulo, João Dória, já está habituado. É preciso ficar bem claro que, além da inadequação deste tipo de conduta e da irresponsabilidade que esta conduta tem em si mesmo, é necessário, sim, com que todos os petistas e todos aqueles que estejam comprometidos em salvaguardar a democracia neste país
externem a sua indignação e não aceitem com que um homem, ocupando ou não um posto, uma posição de poder, se satisfaça e se compraza em buscar diuturnamente humilhar e rebaixar aqueles que sempre estiveram empenhados em construir um Brasil melhor. É preciso ficar bem claro que Doria representa aquele tipo de elite, aquele tipo de aristocracia, aquele tipo de empresariado que, na verdade, nunca teve nenhum compromisso com o Brasil ou com sua cidade. Na verdade, trata-se de pessoas que apenas objetivam e tão somente se satisfazem em melhorar a sua própria condição de vida, ainda que relegue a uma situação de miséria todo um conjunto da nação. Portanto, estas atitudes, estes comportamentos desrespeitosos de João Doria merecem com que cada cidadão que esteja insatisfeito com esta maneira de fazer política, que na verdade deveriam se unir num coletivo para que houvesse um processo judicial coletivo cobrando respeito pela democracia, tolerância com o diferente e, ao mesmo tempo, que pudesse, através desta ação judicial coletiva, suscitar com que a democracia pudesse ser respeitada e não ser utilizada para fins de atingir um objetivo pessoal e distante dos interesses do coletivo e da população brasileira. Eu estou absolutamente indignado e gostaria com que todos aqueles cidadãos que também não concordam com esta hostilidade, com esta agressividade do atual prefeito de São Paulo, pudessem se externar e cobrar uma posição decente deste prefeito na política e que ele pudesse, portanto, abrir mão desta animosidade e que, ao invés de pensar na eleição de 2018, se preocupasse em governar a cidade de São Paulo, não deixando esta cidade abandonada, ou em segundo lugar, tendo como primeiro lugar a sua candidatura para a presidência da República, que pudesse, assim, ser cobrado deste prefeito a responsabilidade e o compromisso que ele assumiu, que é gerir a cidade de São Paulo e não utilizar como bode expiatório nem Luiz Inácio Lula da Silva, nem o Partido dos Trabalhadores, nem a militância petista, a fim de que isso pudesse, de alguma maneira, favorecê-lo enquanto um eventual presidenciável. Seria lamentável se João Doria fosse presidente da República, uma vez que, enquanto prefeito, ele demonstra não só um desprezo pela cidade de São Paulo, porque passou a deixar de gerir esta cidade, tendo como objetivo única e exclusivamente fazer da sua posição de prefeito um palanque para poder atingir
aquele desejo tão esperado de vir a ser presidente da República. Mas é importante dizer que empresários devem empresariar e que, portanto, Dória cumpriria um papel talvez mais importante voltando a ser empresário do que buscando fazer política empresariando. Dória realmente não tem condições de ser presidente da República, nem prefeito de São Paulo. Seria melhor que voltasse a gerir uma empresa, porque gerir uma empresa não é igual a gerir uma cidade, não é igual a gerir um país. Por isso, deveria retornar à sua condição de empresário e deixar com que a política pudesse ser feita de maneira honesta, decente e que pudesse, na política, haver o respeito entre aqueles que pensam diferente. A intolerância, a hostilidade e a animosidade de João Dória são um testemunho inequívoco do despreparo deste empresário para gerir uma cidade e um país. Vodka com Filosofia termina hoje sentindo-se absolutamente indignados pelo fato de, mais uma vez, ao invés de governar, estar usando a sua função como um palanque. Isto é lamentável.